Parabéns. Vai lá. Ninguém entrou. Ah, mas a tia já vai entrar de novo. Nossa, ninguém entrou ainda. É, mas você vai aparecer. Beijo, te amo. Aí, ó. Oi. Equivete e home. Equivete. Adiciona. Acho que a Andressa tá entrando já. Vamos conectar. Aí, voltou. Temos mais 1 hora para falar agora. Ai, tá ótimo. Então, aí Eu perguntaram... nem vi o tempo passar. Pois é, passou rápido, né? Eu não lembro mais quem perguntou, mas perguntaram sobre saltar o cavalo sem ferradura, né? Se tem alguma contraindicação, alguma coisa, o que você acha? Ótima pergunta, né? Você sabe que tem, enfim, tem linhas de pessoas, de veterinários que são a favor do barefoot horse, né? Que são os cavalos desferrados. Eu acho bacana. O que varia é que, de acordo com o solo que você treina, com a abrasão dos pisos que você tem, acaba que essa abrasão ela é maior do que a resistência que o casco tem condição para exercer o esporte. Né? Em termos de propriocepção, é excelente. Se você pudesse trabalhar os cavalos desferrados, seria muito melhor. Né? Ele tem muito maior propriocepção. Tanto que nos cavalos de corrida, os cavalos têm um rendimento, existem raças, enfim, tem toda uma técnica que eu não sei te explicar, mas existem cavalos que eles, quando você tira a ferradura para correr na grama, eles têm um desempenho muito melhor, né? Isso tem muito do fator proprioceptivo, né? E que é super bacana, porque o cavalo você desferra, ele corre e é outra coisa. Se ele vai correr na areia, as pessoas já sabem que não vai ter aquela performance. Porém, no dia seguinte, ele vai lá, ou às vezes no mesmo dia da corrida, já coloca a ferradura de volta, porque ele não consegue ficar tanto tempo, os cascos vão quebrar. E mesmo assim, para esses cavalos, tem uma preparação do casco. Né? Não basta você pegar o teu cavalo que está ferrado lá e do nada tirar a ferradura e ir trabalhar. Né? Sim, porque não é assim vai quebrar? Que vai quebrar. Não vai é quebrar assim com que certeza. funciona, Ele vai despontar inteiro, assim. E ele passa por uma fase, né? Agora, por outro lado, se você faz uma boa adaptação, se você tem um bom piso no lugar que você treina, para fazer esse trabalho, os cavalos podem sim saltar desferrados, eles fazem esporte, né, desferrados. E existem hoje algumas tecnologias de ferraduras que são coladas, justamente de um material que mimetiza o cavalo sem ferradura, né? Então é bacana isso, porque eu acho que a gente num futuro próximo, talvez, né, a gente vai ter novas alternativas para colocar nos cascos que mantenham essa característica positiva da propriocepção. Então, eu acho que isso é uma coisa bem bacana, que a gente utiliza ferro, utiliza alumínio, utiliza esses materiais, mas a gente sabe que existe um déficit proprioceptivo quando você faz o uso. Só que, em alguns casos, você não tem como não usar as ferraduras. Deixar sem. Né? Deixar sem. Então, vamos aproveitar o gancho, Andressa, e falar um pouquinho da diferença do ferro, da ferradura de ferro e ferradura de alumínio, né? Que a gente tinha já comentado, né? É uma pergunta bem comum que as pessoas fazem. Qual que é a diferença entre a ferradura de ferro e a ferradura de alumínio? Basicamente, a vibração, né, dos dois metais, o ferro vibra mais do que o alumínio. Então, é a vibração, quando o cavalo pisa no chão, essa vibração volta, né, para a coluna óssea e tecidos moles. Então, é uma vibração que tem que ser organizada no corpo, no membro do cavalo. Então, a vibração do alumínio, ela é menor. Então, ela é positiva quando comparado ao ferro.
a resistência do ferro é maior. Então, uma ferradura de ferro, ela dura mais do que uma ferradura de alumínio. O peso do alumínio, ele é mais leve. Então, em alguns cavalos, em alguns problemas, em algumas patologias, a gente gostaria que aquele casco tivesse uma carga ali um pouco menor, usasse uma ferradura mais leve, né? E para performance, isso também faz diferença. Então, quando você vai colocar um cavalo de alta performance, que envolve velocidade, enfim, uma ferradura um pouco mais leve, ela pode ser benéfica, aumentando a performance, né? E dentro do alumínio, você ainda tem uma variação entre os tipos de alumínio, né? As ferraduras que são usinadas, que são feitas ali, um corte numa máquina de usinagem, elas têm determinadas características, as ferraduras que são da barra de alumínio, né, que o ferrador esquenta e vai forjar aquela ferradura, ela tem outras características, e as ferraduras injetadas, que são essas ferraduras que são injetadas numa forma, né, e elas são mais porosas, então aquele alumínio da ferradura injetada também tem características diferentes. Então, dentro das ligas do alumínio, da maneira que ele é feito, quantas vezes ele é aquecido, cada vez que você aquece o alumínio, você modifica as características físicas dele, né? Então, tem inúmeras variáveis dentro das maneiras de utilizar os diferentes tipos de ferradura. Aproveitando também, vamos falar um pouquinho sobre o ferrajamento a frio e a quente? Qual que é a diferença, benefícios, malefícios de cada técnica? Vamos lá. O ferrajamento a quente, ele promove um ajuste mais, como é que eu vou falar? Um ajuste mais preciso entre a ferradura e o casco, né? Porém, você tem que ter o cuidado quando nós fazemos, por exemplo, um casqueamento para corrigir distorções, a gente vai buscando parâmetros da sola, aonde a parte sensitiva, né, que seria ali o córion solear, fica muito próximo da sola em si. Então, se você tem um cavalo que você fez um bom casqueamento terapêutico para corrigir determinadas distorções, e você sabe que aquele córion solear, que ele é muito enervado e muito vascularizado, ele está mais próximo. Se você pegar uma ferradura quente, né, vai causar uma queimadura. E aí são semanas, é um problema bem sério. Então, sempre tem que ter em mente que quando você coloca a ferradura, você tem ali uma questão física que acontece, né? Então, cavalos que a gente trabalha fortemente no casqueamento para corrigir distorções, a gente inclusive pede que sejam ferrados a frio, né? Aí vai um pouco da habilidade do ferrador, porque se for um ferrador habilidoso, ele consegue fazer o encaixe perfeito da ferradura sem queimar o casco, né? Então, é um pouco da habilidade do ferrador, da maneira que ele está acostumado a ferrar. Agora, o cuidado sempre que eu falo é esse. Não esqueça que quando você encosta, você cauteriza e você, enfim... A ferradura, ela realmente queima, cauteriza, né? Queima uma parte do casco, da parede do casco, e pode sim causar queimadura. Eu já tive que atender alguns casos de ferradura. Então, quando eu vou trabalhar com algum cavalo e o ferrador fala, doutora, tá um pouco próximo aqui, ficou um pouquinho mole essa sola desse lado, eu já falo, então, olha, vamos optar por ferrar frio, você molda a ferradura quente, normal, só que não dá aquela queimadinha, vai ter que trabalhar um pouquinho mais ali na bigorna para deixar bem perfeito, o encaixe bem ajustado. Sim, legal. Vamos comentar um pouquinho também para orientar o pessoal, né? Caso meu cavalo perdeu a ferradura e o ferreiro, sei lá, não pode vir hoje, não está aqui, vai vir daqui 2, 3 dias para pregar de novo a ferradura no casco. O que eu posso fazer para... Primeira coisa assim, olha, é uma pena perder a ferradura, não vai dar para você montar. Tá? Não. Não, esse é o número 1.
Isso aí. Pode ter todas as desculpas, mas não trabalha o Não cavalo dá. com uma Aham. ferradura ou em uma sem, tá? Uhum. O que a gente indica é dar uma olhadinha, dar uma limpeza no casco, ver se não ficou nenhum pedaço de cravo ali que possa ser perigoso, né? Que possa causar algum problema. Uhum. E faz uma botinha, algodão, atadura, Liga, liga, esparadrapo. né? Esparadrapo bastante ali na sola, silver tape se tiver, né? E deixa esse cavalo quietinho. O meu ferrador só vai poder vir daqui a uma semana. Então você vai ter que trocar essa botinha. Ali, dia sim, dia não, teu cavalo pode sair, pode gramear, desde que ele não esteja mancando, né? De repente arrancou e tá super manco e tudo. Aí você tem que, de repente, chamar um ferrador que possa vir antes e tudo. Agora, eu vejo às vezes que as pessoas fazem uma botinha e deixam aquela botinha a semana inteira, né? Então, não é assim. Você tem que trocar, limpar de novo o casco. E ali 2 dias no máximo, o cavalo pode ficar com a mesma botinha, daí você troca. Até por causa da enfim, umidade, normal. né? Da cocheira, né? Vai Com ficar certeza. úmido ali. Não, com daí certeza. Prejudica tudo, né? Não tem como. E a botinha, ela é fundamental para você não quebrar a parede do casco. Porque as pessoas, mas amanhã de manhã ele vai vir. Não tem problema. Bota ele na cocheira e amanhã cedo o ferrador vem. Só que naquela noite você pode ter certeza que é tempo suficiente para um cavalo quebrar o casco justamente no lugar que o ferrador vai precisar para pregar no dia seguinte. Isso, bem Então, isso. não custa nada, é super coisa que todo mundo tem na baia, assim, um algodão, uma atadura e um pouquinho de esparadrapo. Beleza. Outro tópico aqui que a gente marcou, o que é um cravo encostado ou é normal o cavalo ficar sentido alguns dias após o ferrageamento? Isso é bacana assim, porque às vezes tem pessoas que falam, esse meu cavalo, toda vez que ferra, ele tem que ficar 3 dias só caminhando, tomando anti-inflamatório e depois que ele fica bem, né? Isso não é normal, né? Isso não é uma norma. Isso tá fora do normal, tá errado, né? Então, o que é um cravo encostado? É quando o cravo é posicionado muito próximo à lâmina sensitiva ali da parede do casco. Existe na parte da parede do casco onde é utilizado o cravejamento, né? Você tem uma parede mais larga na região das pinças e uma parede mais fina e mais delicada, mais próxima do córeo laminar, na região dos talões, né? Por isso que as craveiras utilizadas mais comumente são as craveiras da pinça até os quartos, né? Nos talões, você evita colocar cravo, a não ser que você tenha um cavalo. Não tem opção. Não tem outra alternativa e mesmo assim você tem que ter cuidado, né? Então, quando o seu ferrador coloca a ferradura, outra coisa que é interessante é o ferrador moldar a parte da sola, ali, a parte que vai em contato com a sola da ferradura, ele fazer uma justura, né? Ele fazer uma justura para que não fique pressionando a sola do casco, porque isso também pode causar desconforto. E aí o cavalo fica ali 2, 3 dias, uma semana, às vezes manca, né? Porque a ferradura na parte interna tá pressionando a sola e a sola é sensível, né? Então também não é bacana isso. O normal, né, o natural é que o cavalo seja ferrado e que os cravos sejam bem posicionados e que ele não fique dolorido no dia seguinte, né? Outras pessoas falam, mas quando vocês casquinhos, vocês tiram tanto a sola que acaba que o cavalo vai ficar dolorido, né? E que também é um mito. A gente tira o excesso de sola. E o excesso de sola, ele não tem função biomecânica, ele não tem função de absorção de impacto, nada. Ele vai ter uma função de proteção física, né? Então você no dia seguinte você vai para um exterior, numa estrada, isso realmente pode acarretar problemas. Então, se a gente fez um casqueamento para corrigir distorções, que eu mexi bastante na sola. Uma coisa que nós gostamos muito de utilizar é formol a 10%. O formol a 10% na sola, ele deixa a sola com
uma característica super resistente, então, e não resseca, né? Então, Sim. é algo que nos lugares que a gente dá assistência, assim, ele sempre tem um vidrinho de formol 10% e depois que ferra, usa ali por 3 dias e já fica super resistente à sola e pode sair para o teu exterior na estrada com pedras, enfim. Mas... a gente aqui costuma ferrar o cavalo, dá só uma caminhada, tal, no dia seguinte trabalha um pouquinho, mas não dá para ferrar e já saltar o cavalo no mesmo dia, né? Porque mas queira você ou sabe não queira, você mexeu, né? Você mexe e tudo, mas tem casos, por exemplo, de cavalo que no meio do concurso ele sim. perde a ferradura, é uma ferradura com... Sim. Então, assim, você tem que... Mas eu digo assim, quando você tem que mexer na sola, fazer aquela página, depois que já passaram lá os 30 dias e que você tem que fazer os ajustes, não sei, a gente preconiza... pega leve, com certeza, pega né? leve, né? E isso faz parte da estratégia. Você tem a tua estratégia de treino, tua estratégia de trabalho. Você sabe que uma vez por mês você tem que fazer um dia num treino de baixa intensidade, porque é justamente no dia que ele vai ser ferrado, né? Exatamente. Vamos lá, para trabalhar o cavalo desferrado, a gente já comentou um pouquinho, né? Até para comentar, a gente tem um cavalo na escola de equitação que ele não deixa mexer nos carros, não deixa ferrar de jeito nenhum. O nosso ferrador é super paciencioso, assim, tem muita paciência. Inclusive ele que foi hoje casquear lá os potros que eu te falei. Mas não tem conversa com esse cavalo, sabe? E ele fica desferrado e não tem nenhum problema. Ele é super resistente, ele já tá, assim, habituado ao processo. E ele deixa casquear? Deixa, sabe? Mas botar o ferro ele não deixa. Top! Não tem problema. Quer de jeito nenhum. É um bom exemplo de sucesso sem ferraduras. Exatamente. É isso aí. O que mais? Vamos comentar um pouquinho sobre as principais lesões encontradas nos cascos. Andressa, o que você acha? Olha, as principais lesões nos cascos, assim, se eu for falar bem da parte de casqueamento, né, você tem casos raros, um queratoma, alguma coisa assim. O que a gente vê como mais comum, que tem relação com casco e que todo mundo que tem cavalo vai passar por isso, são abscessos subsoleares, né? Então, são hematomas que se formam ali entre a sola e o córeo solear e que entra alguma contaminaçãozinha justamente pela sola, né, pelo ambiente e tudo, e pode infeccionar. Então, os cavalos apresentam uma claudicação aguda, né? Aquele, nossa, meu cavalo hoje não quer sair da cocheira, não põe a mão no chão. E que você tem que trabalhar, tentar localizar esse abscesso, né? Geralmente junto com a claudicação vem o pulso digital mais cheio, então os cavalos ficam com o pulso digital mais cheio e que é um parâmetro também importante na avaliação. E com a pinça de casco você costuma conseguir localizar aonde que está o principal ponto, né? E como o casco não tem como se expandir, né? Esse abscesso vai se formando ali, o hematoma, o abscesso, e a dor realmente é tremenda. E aí tem 3 possibilidades, na verdade, né? Uma é o organismo conseguir reabsorver, organizar aquilo, e esse abscesso não fistular. A segunda possibilidade é esse abscesso fistular pela sola. E a terceira possibilidade é esse abscesso fistular pela coroa, né? Então, são 3. E o que a gente tem que fazer, a gente tem que monitorar e ir controlando e só mexer quando o abscesso estiver bem maduro, né? Pronto para fistular. Às vezes, o que a gente vê é que um abscesso pequeno, as pessoas vão procurar lá, cavucar na sola, tentando encontrar, e aí chegam no córeo solear, e aí você tem uma ferida de córeo solear. E aquilo, além do abscesso, vai levar mais 2 semanas, 3 semanas, quiçá mais tempo se começar a granular, para cicatrizar. Então, é super interessante você fazer... nós gostamos muito de fazer cataplasma com linhaça. Sim, a gente faz também. A gente faz, é muito bom. E aí você vai esperando, às vezes,
cavalos com laminite, você fica até na dúvida, nossa senhora, será que está recidivando essa laminite? Porque a dor é bem aguda, mas você tem que ir controlando. E Sim. cavalos com laminite têm abscessos recidivantes, né? Porque você tem muita modificação da posição da terceira falange e acaba que naqueles espaços são focos, né, para um meio de cultura para o crescimento das bactérias. Então, Sim. enfim, e alguns casos mais sérios, de abscessos mais sérios, você pode fazer perfusões regionais, enfim, entrar com algum outro tipo de antibiótico terapia e tudo. A gente gosta bastante de fazer o cataplasma com linhaça, enquanto eles ainda estão amadurecendo. E depois que eles fistularam, se você tem uma ferida na sola, né, porventura aconteceu, a gente faz pedilúvios na sola também. E manter esse cavalo, manter esse casco fechadinho, sabe? Manter ali na liga, na atadura, não caminhar o cavalo, o estímulo de caminhar não vai ajudar a esse abscesso amadurecer mais cedo, pelo contrário, vai ser bem dolorido. E ajudar com o anti-inflamatório. Legal. Acho que o abscesso subsoliar, assim, é o problema mais comum que a gente tem de patologia mesmo de casco. Legal. E as ferraduras terapêuticas? Tem inúmeras opções, né? Muitas Tem opções. inúmeras opções, né? É super interessante a gente entender que com tanta tecnologia, com tantas opções que a gente tem no mercado, é muito importante a gente se voltar assim para um passo atrás, né? Para ter um diagnóstico preciso. Sim. Então, o mais importante do que você usar a ferradura adequada, você precisa chegar num diagnóstico correto, saber exatamente o que o seu cavalo tem. Sim, E daí, principal. exatamente. E para você fazer o uso da ferradura terapêutica, ela vai ser muito mais eficiente, você vai ter todo o retorno se o casqueamento for bem feito. Então, não basta uma ferradura terapêutica. Uma ferradura terapêutica sozinha é igual, né? Não vai resolver o teu problema. E acaba até queimando a ferradura. Falei, usei aquela ferradura, não me adiantou pra nada, paguei uma nota e tal. E quando o erro não tá aí. Então, voltando pro básico, primeiro, diagnóstico preciso. Segundo, casqueamento bem realizado. E terceiro, ferradura terapêutica. Aí você tem um conjunto perfeito para você ter a melhor terapia, enfim, a melhor reabilitação e retorno do teu cavalo mais rápido para as pistas. Beleza, tem uma pergunta aqui para você. Doutora, você usa iodo em botinhas, em casos de broca, por exemplo? Pela composição pesada do iodo, a parte óssea pode ser prejudicada? E aí, na sequência, na primeira hora, havia uma pergunta interessante sobre o uso de iodo no casco, resultando em alterações ósseas. Olha, qual a sua opinião? O mesmo assunto, né? Raramente a gente usa iodo, né? Engraçado, assim, eu acho que o casco, que as pessoas que usam muito iodo na sola, o casco vai ficando bem ressecado, ele fica muito duro, e aí quando você vai trabalhar naquele casco, ele não tem ele não tá com uma consistência ideal para trabalhar, né? Eu nunca peguei um caso que o iodo através da broca tivesse causado algum problema ósseo, mas eu acredito que ele é cáustico, né? Dependendo da concentração do iodo, queima de verdade. Então, se você tem uma ferida de córion solear, que é uma ferida que granula muito nos cavalos, né? O córion da sola ali, quando você pega no vivo, né? Quando sai sangue na sola dos cavalos, ou quando você tem cavalos com laminite, com perfuração de casco, o iodo ele é muito forte, ele vai realmente cauterizar aquilo ali, não é indicado, né? Então, a Lu tá falando aqui do ozônio, eu tive boa experiência com ozônio, Lu, inclusive em caso de perfuração de sola por laminite, né? O que a gente utiliza mais comumente são os pedilúvios com solução antisséptica à base de cloro, tá? Não à base de iodo. E além de resolverem bem na parte de antissepsia do casco, a sola fica com uma consistência muito boa. Ela fica resistente, mas ao mesmo tempo ela fica possível de trabalhar.
Maleável, né? Maleável, Então, exatamente. para tipo, endurecer o casco, você prefere o formol do que o iodo. É Com mais certeza. O interessante. formol a 10% você utiliza poucas vezes e você tem uma resposta muito rápida. Eu não recomendo assim, a gente não tem um protocolo de recomendar o uso do iodo, né? Mas eu sei que é amplamente utilizado. Sabe que pra gente tá um pouco difícil de comprar o formol, né? Assim, não tá tão fácil de conseguir. Aí eu já. Esse é o problema. Aí A gente vai ter um acaba problema dando. sério, né? Igual a ranitidina, né? É, Que agora não tem mais pra vender. pois é. A Thaís pergunta se o NOT deve ficar sempre visível no casqueamento. Ah, legal. O note é o seguinte: você tem uma parte que é muito importante, que é a divisão entre o encontro da parede com a sola e a ranilha, né? Esse local a gente chama de note, que tem uma tradução literal de entalhe, né? E que é o ponto que a gente utiliza no casqueamento para delimitar a altura e simetria dos talões. Então, quando você faz o casqueamento da ranilha, quando você faz o casqueamento da sola e quando você consegue delimitar esse encontro entre parede, sola e ranilha, você tem esse ponto que é o note, né? Alguns cavalos, eles têm os talões tão colapsados, tão altos, que você não consegue, às vezes, num primeiro casqueamento, identificar esse local. Então, nesses casos, a gente às vezes precisa de 1, 2 casqueamentos para devagarzinho ir abrindo os bulbos, né, descolapsando esse casco para identificar esse local. Nos cavalos, em geral, assim, 99% dos cavalos que eu trabalho, eu faço questão de visualizar essa região, de fazer. Começa o casqueamento já pela região da ranilha em busca desse meu parâmetro, porque ele é um parâmetro importantíssimo para o talão verdadeiro do cavalo e para a simetria dos talões. Legal. O José fala um pouquinho sobre o gelo na laminite, se causa algum amolecimento prejudicial nos cascos. Vamos só antes falar rapidamente o que é a laminite, porque talvez nem todas as pessoas que estão nos ouvindo já tenham ouvido falar nesse termo, né? A laminite é uma patologia super importante, né? Uma síndrome terrível, causada né? por uma terrível, né? Terrível. Um pesadelo mesmo. Onde a gente tem uma falha na circulação dentro do casco. E essa falha ela pode ser tão importante que ela causa o descolamento da parede do casco e a rotação da terceira falange. E causa uma dor enorme, um sofrimento muito grande, e é uma das patologias que os cavalos sofrem muito, junto com os proprietários, junto com os veterinários, junto com os ferradores. Sim. Então, 15% dos cavalos, da população de cavalos, alguma vez na vida pode ter sinais de laminite, né? Então, é uma patologia que aparece com uma frequência. A gente atende bastante cavalos com laminite. E desde lá do comecinho dos anos 2000, uns pesquisadores australianos, eles identificaram que manter os cascos imersos no gelo por mais ou menos de 48 a 72 horas era capaz de fazer com que diminuísse a circulação local, né? Você provoca uma vasoconstrição ali dentro do casco e faz com que aqueles mediadores inflamatórios, né, que vão desencadear a cascata do descolamento da lâmina sensitiva com a lâmina insensitiva do casco aconteça. Então, desde então, essa teoria vem sendo comprovada, utilizada, e a gente utiliza com muita frequência. Quando você pega um caso agudo de laminite, você deixa imerso os cascos imersos no gelo de 48 a 72 horas. E é super bom, né? Segura bem o processo, né, Andressa? É muito Segura bacana. muito bem. Os resultados são excelentes, né? Se você tendo às vezes a gente teve casos assim
de conseguir colocar, de cavalo que se machuca no membro e por sobrecarga, ele acaba fazendo laminite no outro membro, no contralateral, né? Então a gente, o dedo coloca no tronco, coloca o gelo no contralateral para tentar segurar a onda e consegue, e segura. E a pergunta era se isso causa dano pro amolecimento, casco, né? amolecimento. Olha, qualquer amolecimento que possa causar para o casco é muito melhor do que os danos da laminite. Então, se a gente tiver um pouquinho de amolecimento ali de ranilha e tudo, é uma coisa bem controlável ali para frente, não tem... Porque depois é reversível, né? Já a super rotação, reversível, né? Mas geralmente a gente não nota que o casco fica mole, ou que a ranilha fica sensível ou nada. A gente costuma colocar até a altura da coroa. Tem pessoas que colocam até um metacarpo. Mas a gente costuma colocar o gelo ali com água até a altura da coroa. E os cavalos ficam bem. E os que conseguem ficar 72 horas, a gente deixa 72 horas religiosamente, colocar um feninho ali no tronco, sabe? Para ele ter um pouquinho de bem-estar. Sempre uma pessoa por perto para dar atenção, porque um cavalo com laminite é um paciente bem delicado, ele precisa de toda a nossa atenção, todo o nosso paciente carinho, de UTI, assim, né? de UTI, É um paciente exatamente. de UTI. O Gabriel está perguntando por que ocorre a rotação da terceira falange. Que quando você tem essa inflamação, né, nas lâminas do casco, você tem o descolamento dessa circulação que une as lâminas com o osso terceira falange, né? Então, explicando de uma maneira assim, de fácil entendimento, essa adesão, ela é tão perfeita e ela é tão complexa que quando você tem a laminite, você descola e aí a terceira falange, né? Ela acaba rotacionando até a ponto de perfurar a sola. Pois é. Mas tem muitos cavalos que respondem de maneira positiva ao tratamento e depois a gente consegue reposicionar a falange e os cavalos têm uma vida feliz. Isso, e dependendo do grau de rotação, até conseguem voltar para o esporte, né? Assim, dependendo da gravidade da laminite, sim. Sim, isso aí. Vamos ver, tem mais uma pergunta do Matheus. Qual seria seu protocolo em um caso onde após a abertura da broca na sola, você se depara com a falange distal, considerando uma broca bem profunda? Desculpa, deu uma falhadinha, não entendi a pergunta. Qual seria seu protocolo em um caso onde após a abertura da broca na sola, você se depara com a falange distal, considerando uma broca bem profunda? Nesse caso, você tem que pensar que você tem uma grande chance de você ter uma contaminação, né? Um quadro de osteomielite, né? Então, você tem que se cercar dessa parte de antibióticos, perfusão regional, antibióticos sistêmicos, dependendo do caso. E muito importante manter a limpeza do casco. E ele totalmente com bandagem oclusiva para não estar em contato com a cocheira, né? Então, esse é um fator fundamental, assim, que a gente vê. Às vezes a pessoa, eu tratei a broca e tal, daí quando você chega o cavalo tá lá na cocheira com aquele buraco na sola do casco, né? Na cama, né? Na cama. Então, assim, aquilo ali é um pedido para uma infecção se instalar. Né? E às vezes, mesmo quando você não tem infecção, a própria inflamação causada por uma broca profunda, né? Ela pode causar remodelamento ósseo. Então, às vezes a gente vê casos de terceira falange remodelada, onde isso se iniciou a partir de uma broca de casco, sim. Legal. Aí você tem que entrar com terapias para controlar. Sim. Ariana, eu deixo salvo no Stories. A Ariana perguntou se a live vai ser salva. Eu confesso que eu não sei como é que faz isso. Eu vou deixar no Stories, aí eu vou pedir o pessoal do canal do Hipismo, sabe? Eu vou pedir para eles deixarem salvos lá, para o pessoal poder assistir depois, né? Acho que tem bastante informação bacana aí para todo mundo que gosta de cavalo e que é o bem-estar do seu cavalo, né? Bacana. É isso que a gente quer. E quem tiver interesse, entra lá na bio da Equix Vet
E eu deixei um linkzinho lá com o PDF de um glossário de termos terapêuticos utilizados no casqueamento e ferrajamento. Você consegue colar aqui, Andressa, no teu link? Aqui nos comentários da live, porque daí ele fica ali. Eu sei que tem um jeito de fazer, porque eu vi fazerem ontem numa outra live da Universidade do Cavalo. Aí você pediu demais. Pois é, que inclusive tem como fixar o negócio ali, porque as mensagens a gente tem que... Não sei fazer isso. Não sei. Mas só entra... Quando entra na bio da Equix, já tem ali um linkzinho super tranquilo. Tá, legal, bacana. O Gabriel pergunta também se o descolamento do casco na laminite ocorre pela quebra dos desmossomos. Se a gente for para uma explicação um pouco mais complexa, são hemidesmossomos que, através de metaloproteinases, né, que são proteínas que tem no ambiente normal, que fazem como se fosse a limpeza, né, da região, que tem naturalmente. O que acontece na laminite é que você tem um número enorme de metaloproteinases, né? E aí elas fazem essa desunião dos hemidesmossomos, que são quem fazem ali mais intrinsecamente a junção entre a parte sensitiva com a insensitiva do casco. Então, é toda uma cascata, né, de metaloproteinases em excesso, né? Muitas metaloproteinases naquele ambiente, e acabam desfazendo essa união dos hemidesmossomos, que é uma união bem perfeita. É isso que acontece. A Rafa Fernandes pede para a gente comentar de novo como manter o casco hidratado e evitar rachaduras. Eu acho que a gente podia fazer assim, o que você acha que seria a rotina ideal para o cuidado com o casco, né? Assim, passo a passo. Então, o passo a passo é ter a baia sempre limpa, né? Então, assim, detalhes, trocar a serragem, urina, aquela placa de urina ali da serragem, aquilo tem que ir embora. Não adianta você espalhar ali na cama, porque fica aquela serragem velha. E a serragem, você vai ver que a cama ela é uma matéria viva, porque ela vai se decompondo ali, né? Então, até quando eu fui estudar sobre doença da linha branca, eu vi uns trabalhos que existem alguns esporos fúngicos e algumas bactérias que são ultra resistentes e que existem frequentemente na cama de equinos. Então, você tem alguns fatores muito importantes, que não tem como você não ter a serragem ali, não tem como a gente, né, uma coisa que mas a gente tem que se ligar na limpeza correta da cama dos cavalos. Tirar as fezes e também tirar a urina. Isso é o número 1, assim, para você manter cascos saudáveis. Segundo, é limpar todos os dias os cascos. Então, quando você vai montar seu cavalo, quando ele vai para o piquete, você entra... Ai, alguém colocou aí, muito obrigada. Conseguiu colocar. Legal. Muito bom. Eu fiz com todo carinho, espero que vocês tenham proveito, né? De repente, vocês podem imprimir, entregar para os ferradores... fazer com que isso tenha uma conexão maior. O objetivo é o melhor possível, né? De instruir. Bacana. Enfim, você pode pegar, limpar os cascos dos seus cavalos todos os dias, né? Depois que você monta, volta da pista, vai dar ducha, lava, né? Tira areia, tem certeza que não tem uma pedra lá, dá a ducha, levanta o casco e dá uma lavadinha, né? E de 2 a 3 vezes por semana você passa uma graxa de boa qualidade. Né? E quando passa a graxa, não é só na parte dorsal do casco, é na sola e na ranilha também. Né? Às vezes as pessoas falam, mas eu vou passar ali uma graxinha, só passa na frente para ficar brilhando e ficar bonito. Mas a sola é muito importante. Você engraxar a sola e engraxa a ranilha, né? E faz disso uma rotina. Faz disso uma rotina.
Aí o seu cavalo vai ficar tão acostumado, né, Ana? A gente sabe, você Sim, chega na cocheira, super. o cavalo já dá uma mão, dá um pé, dá outro pé, e aí você com o cabresto Murcha sai. aquela orelha e fala assim, ai, de novo. Ah, lá vem entediado. ela. É, isso Mas eles mesmo. acostumam, né? Acostumam, Legal. fica uma coisa super prática. Sim, e aí você, no primeiro sinal, quando você faz isso como rotina, no primeiro sinal de podridão de ranilha, você já vai observar. Você não vai esperar aquilo ficar uma coisa horrível pro cavalo mancar, né? E para você perceber que é isso. Então é uma coisa assim que eu acho que é bem, bem prática. É a limpeza da cama, a limpeza do casco e uma graxinha ali 2 a 3 vezes por semana. Por semana, é legal. Porque a gente às vezes acha que passando todo dia é melhor, né? Então, não, 2, 3 vezes na semana é suficiente. Não há necessidade de passar todo dia, né? Se você estiver num lugar que é muito seco e perceber que mesmo assim 2, 3 semanas o casco do teu cavalo tá muito quebradiço, tá muito ressecado, aí você pode até intensificar. Né? Ou em casos de terapêuticos, né? A gente fala, não, a gente tá com um casco que tá com pouca irrigação, tá com horrível, aí a gente pode até passar mais vezes. Ou aquele casco que tem que ficar fechado por muito tempo, né? Às vezes ele perde a característica normal. Então a gente também faz um protocolo diferenciado, mas de maneira geral o básico é esse. Tá, legal. O Dani pergunta se qual que você acha melhor, cama de serragem ou de maravalha para os cascos? Tanto faz. Se for limpo, qualquer um. Tanto faz. Legal. Doutora, você indica vasodilatadores, a cipromazina, ou antitrombogênicos, como a heparina ou a AS, em casos de laminite já crônica? Olha, a gente utiliza sim a cipromazina. A heparina a gente não utiliza no nosso protocolo de laminite, mas a cipromazina a gente utiliza depois que o animal saiu daquelas 72 horas do gelo, né? Ela é hipotensora, então ela tem um efeito bacana. A gente utiliza o protocolo sim com a cipromazina. Legal. E depois a gente também, como vasodilatadores, assim, só com o objetivo de vasodilatação, né, de neoformação, a gente utiliza a pentoxifilina, um pouquinho mais, por um tempo um pouquinho mais prolongado. Legal. A Raquel pergunta um pouquinho sobre qual graxa específica se tem uma graxa específica para os cascos. Acho que daria para comentar de repente tem várias no mercado. Uma composição assim mais ou menos, com lanolina, com, sei lá, isso, cera, tem umas né? que tem cera de abelha, tem umas que tem cravo da Índia, tem umas que tem lanolina, tem enorme, tem várias. Tem várias, né? E ela também pergunta se tem alguma coisa que pode ser feita para evitar amolecer demais os cascos quando o cavalo fica muito tempo no banho e tal. Acho que a gente já comentou um pouquinho. Acho que daí dá menos banho. Né? Dá menos banho. O cavalo não precisa tomar banho igual a gente, né? Então, assim, é uma coisa que dá menos banho, tá tudo certo, né? Dá uma ducha rápida, espera secar, passeia com ele ali na grama até ele secar e depois volta pra cocheira, vai fazer bem pra você, medita ali com o seu cavalo, vai ser com top. Certeza. E os cascos dele vão ficar bem. Legal. O EcoSport fala do isoxsuprine, se não é melhor para vasodilatação. Para vasodilatação, em casos de laminite, eu prefiro a pentoxifilina, né? Em outros casos, em outras patologias, em alguns casos a gente utiliza o isoxsuprine. Mas pode ser utilizado também. Isso é um pouco particular, assim, o protocolo. Quando funciona, você tem um protocolo, funciona em vários casos e tal. Às vezes a gente fica um pouco até com receio de mudar, né? Mas poderia também ser utilizado. Porque é que nem aquela história da anestesia, né, Andressa? Não existe anestesia segura, existe o que eu conheço, na verdade. O que eu conheço, então, você fazer o que eu me sinto bem. Exatamente. Existem vários protocolos para você tratar a laminite, né? Existem vários protocolos. A gente nunca tem uma maneira só de resolver o problema, né? Tem várias formas de fazer o gol, né? Claro, não tem, ninguém é dono da verdade, não tem uma maneira só de resolver as coisas. É que você vai criando um protocolo, funciona no paciente, funciona no outro, aí você já cria, já pega aquilo como protocolo para a maioria dos pacientes, mas a gente, se não dá certo, tenta de outro jeito, a persistência sempre mudando de estratégia, né? Vê que não tá dando certo, opa,
onde que a gente pode mudar, vamos mudar aqui, ou alguma coisa que nesse paciente funcionou bem, em outro paciente não funcionou tão bem. Sim. Então, eu acho que isso é uma questão de individual. Cada cavalo é um cavalo, cada cavalo responde de um jeito e assim vai. A Mariana Barreto pergunta: o uso da pentoxifilina vocês prolongam por quanto tempo? Daí, claro, mas um animal que já está internado há um tempo, mostrando resultado, compensa continuar? E ela também, mesmo após a alta, se continua utilizando por bastante tempo. Depende do grau de laminite, né? Se você tem depende de quanto de vascularização você tem, de como que tá ali, né? Então, você pode fazer até alguns recursos, como venografia, para fazer uma avaliação bem mais acurada, né? De como tá a tua parte circulatória no casco laminítico. Mas a gente costuma utilizar, assim, um protocolo de 3 vezes ao dia no início da terapia. Depois, quando aquele casco está crescendo, aquela circulação, ela está acontecendo, ela está retornando, eu estou reposicionando a terceira falange, passa para 2 vezes ao dia, e às vezes depois ele vai para casa, né? Vai de alta, volta vai para o Aras, e eu ainda faço por mais um tempinho, porque a parte vascular é o tendão de Aquiles dos cavalos com laminite, né? Sim. Então, enquanto você puder ir ajudando ali, a gente às vezes faz por cavalos, assim, vou dar um exemplo, que tratou por 1 ano e meio com pentoxifilina, né? Desde o início dos sinais até todo o processo e a recuperação. Sim. A Mariane pergunta também: vocês já tiveram sucesso com o uso do Querabol? Sim, já tivemos sim. Entre outros, né? É um produto de excelente qualidade e assim como alguns outros que a gente tem no mercado também. Legal, bacana. Nossa, maravilhoso, né? Já quase 2 horas, você acredita? 1h45, nós estamos aqui falando de casco. Muito bom. Muito bom. Daqui a pouco começa uma outra live com mais um grande cavaleiro aí que o pessoal tá fazendo, né? A gente tá nessa época de quarentena, tá sendo muito legal esse lado, várias lives, né? É uma coisa que a gente não faria se não tivesse a quarentena, que eu tô achando super bacana. E vamos começar a fazer mais, né, Ana? Vamos, com certeza, com certeza. Porque vamos sim. Acho que a gente troca muita informação e a comunicação é a chave para responder um monte de dúvidas de todo mundo, né? Claro. Então, eu acho que a dúvida de um pode ser a dúvida do outro, e aqui a gente vai se conectando, se conhecendo, várias pessoas bacanas. Sim, muito Júlio, legal. aí, um abraço, tô super muito feliz legal. também. A Denise do Galop também acompanha todas as lives. Muito legal. legal. Que legal. Muito bacana bom, mesmo. muito bom. Não sei, você quer falar um pouquinho da Equix que fala? Eu falei errado? Equix. Não, EQX a gente fala, imagina. A gente fala Equix. A Equix é uma equipe de 4 veterinários. A gente está aqui em Indaiatuba. Trabalhamos basicamente com ortopedia, né, de cavalos, atletas. Eu, o Irineu Palmeira, que é meu marido, o Jairo Cardenas e a Gabriela Cardenas, que é a esposa dele. A gente faz clínica, cirurgia, acompanhamento de performance e, enfim... Vocês estão com um hospital aí, né, Andressa? Tem um hospital, né? A gente tem um centro de ortopedia dentro de uma faculdade aqui em Indaiatuba. Ah, legal. Então, a gente utiliza a estrutura aqui do hospital e tudo, né? E a gente está sempre querendo trazer informação para as pessoas, né? Conectar pessoas dentro desse mundo do cavalo, né? Sim. Que é tão rico, tão fantástico e tá todo mundo movido para o mesmo objetivo. Sim. Então a gente também promove cursos, trabalha com educação continuada e, enfim, tudo referente à medicina esportiva. Sim, e dentro da medicina esportiva, a ortopedia é uma bíblia, né? Na verdade, o cavalo atleta depende onde a gente mais tem os problemas. Eu acho inevitável, né? E eu vejo assim que o principal ponto, aquilo que o Jairo sempre bate, né?
é o diagnóstico, né? O diagnóstico da claudicação, do que está acontecendo é o principal ponto. E não é fácil, né? A gente fala, tá mancando, fez lá, não sei o quê. Não é uma receita de bolo, não é fácil. Não tem receita, né, de bolo. E é complexo. Então, para os nossos colegas que estão nos assistindo, os estudantes de veterinária, se quiserem, tem muito mercado de trabalho para quem quer fazer, mas tem que se especializar, né, Andressa? Tem que saber muito bem o que está fazendo, porque não é fácil. E hoje em dia a informação está super acessível. Sim. Então, assim, as pessoas que realmente querem aprender, querem entender, querem se especializar, eu acho que cada vez... Na nossa época, né, Ana, era mais difícil, bem mais né? difícil. Não fala assim, não fala assim, senão vão achar que faz muito tempo que a gente acordou. Não, foi ontem, mas é porque o mundo tá mudando muito rápido. É, lógico, com certeza. E acaba que a gente tem que correr atrás. E a Equix quer muito entregar isso para as pessoas que nos acompanham, enfim. E a gente está aí. Se alguém tiver alguma pergunta, manda um direct lá pra gente. Vou ter o maior prazer. Vamos ter o maior prazer em responder todo mundo. E não deixem de baixar o PDF lá. E a gente combina outra live falando sobre algum outro tema. E vamos que vamos. Adorei de coração. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo aí. Tá bom? Muito obrigada aí também. E a gente se fala. Um beijão. Tá ótimo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.